Bom, muito bem, vamos lá para mais um vídeo. Espero que seja o último sobre esse nossa oitava catequese. Tá? Reza lá o Vinde Espírito Santo na página 206, se você parou e está voltando depois, tá bom? Para continuar. Vamos lá. Então a gente está no artigo 8, seguindo a oração, a gente vai para o artigo 8, tá? O artigo 8 é: creio no Espírito Santo, tá? Crer no Espírito Santo é professar a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que procede do Pai e do Filho e é adorado e glorificado como Pai e o Filho, tá? O Espírito Santo, abre aspas, enviado aos nossos corações, fecha aspas, citação de Gálatas 4, versículo 6. A ele se atribui especialmente a santificação das almas. Abre aspas. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Fecha aspas. 1 Coríntios 12, versículo 3. O que a gente vem falando é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Também é Deus, tá? Deus na pessoa do Espírito Santo. Como a gente vem falando, a função, né, do Espírito Santo é santificar. Tá ok? O Espírito Santo sempre esteve presente em toda a história. Abre aspas. Ao Espírito Santo cabe reinar, santificar e animar a criação, pois é Deus consubstancial ao Pai e ao Filho. A ele cabe o poder sobre a vida, pois sendo Deus, ele conserva a criação do Pai, no Pai pelo Filho. Fecha aspas. Uma citação do Catecismo da Igreja Católica, número 703, tá bom? Ele é o Consolador, o Santificador, é Ele que nos santifica e nos dá a graça para cada vez mais estarmos próximos de Jesus. Que a gente veio conversando quando falou da Santíssima Trindade. Costuma-se figurar o Espírito Santo em forma de uma pomba, tá? A imagem que a igreja representa o Espírito Santo é numa pomba. Porque foi assim que o Espírito Santo se mostrou no batismo de Jesus Cristo. Quando Jesus foi ser batizado lá por João Batista, o céu se abre e a Bíblia diz que o Espírito vem em forma de pomba, né, sobre Jesus Cristo. O Espírito Santo mostrou-se outras vezes de modo perdão, visível aos homens, principalmente no dia de Pentecostes, em línguas de fogo descendo sobre Nossa Senhora e os apóstolos. O efeito que o Espírito Santo produziu nos apóstolos foi enchê-los de luz, de força e de todos os seus dons, para anunciar o Evangelho e propagarem a Igreja de Jesus Cristo. O que isso diz aqui pra gente? O Espírito Santo também é representado também como imagem de línguas de fogo. Lá em Pentecostes, Jesus sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos, tá? Que estavam escondidos com medo, tá? Com medo de serem mortos também, como Jesus foi. Mas depois que o Espírito Santo vai sobre eles, eles ganham força, os dons dele afloram e eles vão pregar o Espírito Santo. É o que acontece com a gente. Quando a gente está com o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo agir, a gente ganha força, inspiração para pregar para pregar o Evangelho, ok? Então esse é o artigo 8, creio no Espírito Santo. Seguindo o artigo 9. Creio no Espírito Santo, aí o artigo 9 é: na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Está lá em Colossenses 1, versículo 18. E nós somos os membros deste corpo. A igreja é santa porque o próprio Deus é o seu autor. Cristo se entregou por ela para santificá-la e torná-la santificante. Na terra, a igreja está ornada de verdadeira santidade, embora imperfeita, pois em seus membros a santidade perfeita ainda é algo a ser adquirido. A Santa Igreja Católica é uma sociedade visível, vivificada por Cristo, cujos membros perfazem uma comunidade de fé, esperança e caridade. Quem fundou a igreja foi Jesus Cristo. Todos os homens são chamados a pertencerem à igreja. Então, o que é isso? Creio na Santa Igreja Católica. A igreja ela não foi uma invenção humana. Não foram homens que resolveram fazer uma associação e fundar uma igreja. Ela foi fundada por Cristo. Ela é uma missão que foi dada por Jesus Cristo aos discípulos. Cristo é a cabeça da igreja.
tá? E nós somos o membro, a igreja é o corpo de Cristo, né? Que é falado, como a Bíblia diz. Então nós somos os membros. Ela é santa por quê? Porque ela é feita por Deus. Deus é a cabeça. Mas ela também é pecadora porque os membros somos nós que somos imperfeitos, tá ok? Os santos também fazem parte da igreja. É a parte santa que já está no céu. Tá? O purgatório também faz parte da igreja. É a igreja padecente. E nós somos a igreja peregrina. Tá? Que somos a parte purgatório e nós a parte ainda imperfeita. Ok? Para pertencer à igreja católica é necessário ser batizado, professar a doutrina e a lei de Jesus Cristo, participar dos seus sacramentos, prestar obediência ao Papa e aos bispos, que são os legítimos pastores da igreja. Perdão. Também tomam parte no ofício de pastores os presbíteros. Tá? O Papa, também chamado de Romano Pontífice, é o vigário de Jesus na terra, é o chefe visível da igreja. Então, para fazer parte da igreja é necessário ser batizado. Quem não é batizado ainda não está inserido no corpo de Cristo. É necessário ser batizado, não só isso. Tá? Não é só ser batizado e ir à missa. É seguir os mandamentos, praticar, tá? Obedecer o Papa, obedecer aos bispos. Não é fazer as coisas da sua cabecinha, não, como a gente imagina. Eu creio do meu jeito, eu creio do jeito que eu acho que tem que ser. Né? Eu já fui batizado, já é o suficiente. Não, ser batizado, aceitar a doutrina católica, os ensinamentos que a igreja tem, os ensinamentos do Papa, dos bispos, tá? E seguir o que Jesus quis que a gente fizesse, tá bom? O Papa é o representante maior da igreja, né? Ele é ali a ponte, né, maior, né? É o maior representante. Então ele é chamado de vigário de Cristo, ok? O Papa é infalível quando ensina a toda a igreja com autoridade apostólica define verdades de fé e de costumes. O Papa é infalível porque tem a promessa de Jesus Cristo e porque é assistido pelo Espírito Santo. O que isso quer dizer que o Papa é infalível? Que ele não erra nunca? Não. Aqui diz que o Papa é infalível enquanto professa uma verdade de fé, um artigo de fé, tá? Enquanto está exercendo a cátedra, ok? A gente tem que separar essas coisas. Às vezes o Papa decide fazer alguma coisa que não deu certo. Ele errou, não era infalível. Atitudes pastorais, o Papa pode errar, ok? O Papa pode errar em certas atitudes. Mas quando ele define uma verdade de fé, quando ele está num concílio, quando ele define coisas de costumes e moral, ele é infalível, porque ele está ali sendo apenas um porta-voz, né, de Jesus, conduzido pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo não pode errar, Jesus não pode errar, então logo o Papa é infalível. Tá? Ele erra sim quando ele toma algumas decisões pastorais, de governo. Tá? Também o Papa é um chefe de governo, a gente tem que pensar nisso. Tá? Então certas coisas ele pode errar. Tá? Temos que saber separar isso. Depois a gente pode fazer um encontro só sobre isso. O Papa é o sucessor de Pedro, príncipe dos apóstolos. Os bispos são sucessores dos apóstolos no poder ordinário de governar a igreja. São pastores fiéis na diocese que eles são confiados pelo Papa. O bispo, em sua diocese, é o legítimo pastor e superior de todos os fiéis, eclesiásticos e leigos. Tá? O que isso quer dizer? O Papa é o sucessor direto de Pedro. São Pedro foi o primeiro Papa, o primeiro líder da igreja, e os outros apóstolos, os outros 11 apóstolos, eram os bispos, tá? Que caminhavam com a igreja sob a liderança de Pedro. Então, o Papa, ele é sempre o sucessor de Pedro. Como Pedro terminou o seu governo em Roma, todo Papa reside lá em Roma, a sede principal da igreja é em Roma. Tivemos até hoje, nos 2000 anos de história, 266 papas. São poucas pessoas, né? 266 papas de Pedro até hoje. Os bispos são sucessores dos outros apóstolos, tá? Aí você não sabe de qual apóstolo é exatamente, porque isso vai aumentando. Mas o Papa, ele é sucessor direto de Pedro, tá? Nossas obrigações para com o Papa são veneração, amor filial, obediência para com os nossos
E para a obediência com os nossos bispos são veneração, amor e honra. Devemos prestar-lhes obediência em tudo que se refere à cura das almas e ao governo da diocese. Então nós devemos obediência filial, como filhos, ao Papa e aos bispos. Devemos obedecer, tá? Enquanto eles são bispos, tá? Se o bispo mandar o matar, ele está deixando de ser bispo, tá? Você tem que entender isso, não é obedecer, né, tudo, obedecer enquanto bispo, tá? Um bispo, um sucessor do apóstolo, ele mandaria matar alguém? Não. Então, quando o bispo manda matar, manda cometer algum crime, ele está deixando de ser bispo, tá? Ele está usando do seu cargo indevidamente. Então, não é obrigado a obedecer. Mas enquanto ele está sendo bispo, a gente deve obediência, deve honra e deve amor e veneração, tá? A ele e ao Papa. Jesus Cristo instituiu a Igreja para todos os homens terem nela os meios de salvação. Os principais meios de salvação que temos na Igreja são a verdadeira fé, a graça dos sacramentos, a remissão dos pecados e a comunhão dos santos. A comunhão dos santos é a participação dos fiéis nas orações e outras boas obras que se fazem na Igreja. Então, quais são os meios, os principais meios para nós nos salvarmos, tá? A fé, tá? Os sacramentos, inclusive os que vocês vão receber, são meios, tá, que Jesus deixou para nós nos salvarmos, tá? A remissão dos pecados e a comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? É a participação dos fiéis nas orações e nas boas obras, tá? Nas obras da igreja, né, como santos, como a caridade, como o amor ao próximo. Isso nos leva à santificação, tá bom? Muito bem. Seguindo, vamos para o 10º artigo de fé. Tá lá. Foi lá o 8º. Creio no Espírito Santo. O 9º, na Santa Igreja Católica e na comunhão dos santos. E creio na remissão dos pecados, que é o 10º artigo. A Igreja tem a missão e o poder de perdoar os pecados, porque foi o próprio Cristo que lhe conferiu essa autoridade ao dizer, abre aspas, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar os pecados lhes serão perdoados. Aqueles a quem retiverem lhes serão retidos, fecha aspas. Isso está lá em João 20, versículo 22 e 23. A Igreja perdoa os pecados aplicando os merecimentos de Jesus Cristo por meio dos sacramentos. Tá? Por que a gente deve se confessar ao Padre? E quando a gente se confessa, o Padre tem o poder de nos dar o perdão, ou seja, de zerar. Você pediu perdão por aquele teu pecado não vai mais ser computado. Você voltou à santidade perfeita, até você pecar um minuto depois, que é o que normalmente acontece. Mas depois que você confessou de todos os seus pecados, o Padre te perdoou, você está zerado. Por que isso? Porque o próprio Jesus deu essa autoridade aos discípulos. Tá? E os discípulos, os bispos são sucessores e os padres, por isso que nós recebemos o perdão da Igreja. O perdão dos pecados não é dado por meio dos sacramentos do batismo e da penitência. O perdão dos pecados nos é dado por meio do sacramento do batismo, da penitência e da reconciliação. Tá? Então, quando a gente é batizado, nós somos perdoados já por todos os pecados que nós tínhamos. O batismo é o primeiro e o principal sacramento do perdão de todos os pecados, porque nos une a Cristo, morto por nossos pecados, ressuscitado para a nossa justificação. Citação do Catecismo da Igreja Católica, número 977. O perdão que recebemos no batismo é tão pleno e completo que não nos resta mais nada a ser apagado, tanto do pecado original quanto dos cometidos por livre vontade. Entretanto, a graça deste sacramento não nos livra da fraqueza humana, que constantemente se deixa inclinar ao pecado. Para os pecados cometidos após o batismo, a remissão vem por meio do sacramento da reconciliação, o qual deve ser acompanhado do verdadeiro arrependimento e desejo de não nos tornar mais a pecar. O que isso quer dizer? Foi batizado, limpou todos os pecados. Isso não significa que você vai ficar limpo para sempre. Você pode pecar 1 minuto, 1 segundo depois que você foi batizado. E aí como é que a gente faz? Batiza de novo? Não. A outra maneira é a confissão, que é o sacramento da reconciliação. Se confessar também é um sacramento, é receber o perdão do Padre, é receber o sacramento da reconciliação. Ok? Muito bem. Vamos terminando, vai dar para terminar. Perdão.
11º artigo. Creio na ressurreição da carne. Tá bom? Quando ocorre a morte, há a separação entre a alma e o corpo. A alma vai para o juízo particular e o corpo para a corrupção. É o que a gente estava falando, né? Agora as pessoas estão no julgamento particular. A alma separa do corpo, o corpo vai para o cemitério apodrecer. Na parousia, que é o final dos tempos, que é a segunda vinda de Cristo, que a gente veio falando lá já no artigo anterior, nos artigos anteriores, todos ressuscitarão, ou seja, a alma se unirá novamente para sempre ao corpo que não mais conhecerá a corrupção. Cada um receberá neste dia sua recompensa segundo sua vida na terra. Citação de Efésios 3, versículos 10 e 11. Ou seja, o que a gente veio falando, o que a gente falou no artigo anterior. Primeiro, a alma separa do corpo porque a gente tem esse julgamento ao que está acontecendo agora particular. No juízo final, a gente vai ter aquela ressurreição igual a de Jesus Cristo, que é a união do corpo. É o corpo glorioso agora que vai se juntar à alma ou para a vida eterna com Cristo ou para a morte eterna longe de Deus. Morrer em Cristo significa morrer na graça de Deus, sem pecado mortal. Abre aspas. Em certo sentido, a morte corporal é natural, mas para a fé ela é, na realidade, salário do pecado. Fecha aspas. Isso está em Romanos 6, versículo 23. E para os que morrem na graça de Cristo, é uma participação na morte do Senhor, a fim de poder participar também da sua ressurreição. É uma citação do Catecismo da Igreja Católica, número 1006. Com isso, podemos dizer que, como São Paulo apóstolo, se morrermos com ele viveremos. 2 Timóteo 2, versículo 11. Se morrer em Cristo significa morrer na graça de Deus, morrer sem pecado mortal. Então, se nós morremos sem pecado mortal, com ele viveremos. Com Cristo viveremos, tá? Então, esse é o artigo 11. Creio na ressurreição da carne. Último artigo. E creio na vida eterna, tá? É o último artigo, a última frase que a gente fala da oração do credo. Creio na vida eterna. Por vida eterna se entende a vida que terá início logo após a morte e não terá mais fim. Essa vida será eternamente feliz para os bons e eternamente desgraçada para os maus, vivendo os primeiros por toda a eternidade nos céus e os demais no inferno por todo o sempre. No céu, goza-se da visão de Deus e da posse de todos os bens sem mistura do mal. No inferno, sofre-se a privação de Deus, o fogo eterno e todos os males sem mistura do bem, conforme podemos conferir na passagem bíblica sobre o homem rico e o mendigo Lázaro. Tá? Abre aspas. Além de tudo, há entre nós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. Fecha aspas. Está em Lucas, capítulo 16, versículo 26. O que isso quer dizer? A vida eterna é o seguinte: morremos em Cristo, teremos a vida eterna, participaremos da vida de Deus sem nenhum mal. Porém, se morremos em pecado mortal, iremos para o inferno e não tem chance de se salvar, nem na ressurreição final. Vai dar uma chance para... Não tem. Foi para o inferno, é a separação eterna de Deus. Não dá para passar de um lado do inferno para o céu, nem do céu para o inferno. Já era, tá? Esse é o que diz o artigo de fé. O credo, como também o último livro da Sagrada Escritura, termina com as palavras hebraicas Amém. O credo termina com a palavra também Amém. Em hebraico, Amém está ligada à mesma raiz da palavra crer. Esta raiz exprime solidez, confiabilidade e fidelidade. Sendo assim, o Amém final do credo retoma e confirma as suas duas primeiras palavras, eu creio. Crer é dizer amém às palavras, às promessas, aos mandamentos de Deus e confiar totalmente àquele que é o amém, do infinito amor e da fidelidade perfeita. Citação de Catecismo da Igreja Católica, número 1061 a 1064. O credo termina com amém, que isso quer dizer o quê? Que com esse amém a gente confirma tudo aquilo que a gente disse, que a gente creu, que a gente disse que acredita, tá, na oração do credo. Tá? Então o amém
é a confirmação que a gente está em comunhão com esse Deus infinito. Beleza? Terminamos aqui então finalmente esse encontro, o encontro número 8, tá? Deixem perguntas, se ficou com dúvida aí, só mandar no WhatsApp, tá? Que a gente vai conversar. Espero que vocês vejam o vídeo nessa quarentena. É para vocês não ficarem sem conteúdo, porque quando a gente voltar, eu não vou voltar a fazer esses encontros, tá? Eu vou só tirar dúvidas. Se alguém me disser eu tive dificuldade, não tinha internet, não tinha como ver, ok, vou tratar o caso particular. Mas quem tem condição de ver, veja, tá? Para que a gente possa depois trabalhar, dar sequência para a gente não ficar muito atrasado, tá? No nosso livro aqui, nos nossos encontros, tá bom? Então, no próximo encontro, nós vamos seguir em frente, tocar o barco lá para frente. Esses vídeos aí são para vocês verem na quarentena, que eu não sei aonde vai acabar. Se precisar eu faço mais vídeo, não tem problema, para a gente não ficar sem conteúdo, tá? E comentem aí, perguntem no WhatsApp, para a gente poder interagir. E como eu falo, pode perguntar dentro do tema dos vídeos ou qualquer outro tema que vocês quiserem perguntar. Fiquem à vontade, o grupo no WhatsApp é para isso, tá? Sem problema. Então, espero que vocês tenham aí gostado de mais esse encontro, primeiro encontro da catequese em si, né? A gente saiu da pré-catequese, entrou na catequese, viu o credo, já começou logo com o credo, com o creio, que é toda a fé da igreja, resumida, claro, numa fórmula de fé, mas toda a fé da igreja. Eu acredito que isso gere muitas perguntas a vocês, então eu estou aqui para sanar essas dúvidas, tá? Beleza? Reza uma Ave Maria agora para fechar esse nosso estudo e que Deus abençoe vocês. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!